Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos fazer um estudo da língua. O que nós vamos rever, né pessoal? Porque a gente já viu algumas coisas relacionadas a esse assunto. Então nós vamos ver os recursos coesivos. Ah, professora, o que é isso mesmo, hein? Vamos lembrar, gente? O que são esses recursos? São elementos que nós vamos usar para articular o nosso texto. Ele precisa ter sentido. Quando a gente lê um texto, ele precisa, as orações, as frases, as palavras, elas precisam ser ligadas de maneira que a gente consiga entender o que precisa ser entendido naquele texto. E os elementos, os recursos, no caso aqui, coesivos, de coesão e de coerência, é que vão fazer com que a gente consiga entender esse texto corretamente. Então vamos ver que recursos que são esses. Então nós temos aqui os conectores textuais. Primeiro vamos entender o que significa a palavra conectar. Conectar significa o quê? Unir. Se vocês observarem nas instalações que vocês têm nas casas de vocês, vocês vão ver que fios são conectados a outros fios, ou seja, eles são ligados para que eles possam o quê? Funcionar. A mesma coisa acontece aqui nos nossos textos. Eles precisam ter ligações, conexões, para que a gente possa compreender exatamente o que precisa ser compreendido. Então, os conectores são recursos, né? Eles funcionam para que frases possam construir textos. Nós podemos ter frases soltas. Elas, sozinhas, têm sentidos, mas às vezes se a gente colocá-las todas juntas, elas já não vão mais fluir. Por quê? Porque vai faltar o quê? Esses elementos de conexão, esses recursos conectivos. Os conectores funcionam também para garantir a coesão e a coerência do texto, pois expressam sentido. É o que eu falei, o texto precisa ter nexo, ele precisa ter sentido. E são esses conectores que vão trabalhar para que isso ocorra. Então vamos lá, tá na dúvida ainda? Então veja esse exemplo aqui, ó. Passaram-se 50 anos e a tartaruga não apareceu. Essa frasezinha lá daquele texto que nós lemos na aula passada, não lembram? Das tartaruguinhas lentas. Então eu tenho aqui, gente, duas orações. Como eu sei que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos. Eu conto o número de orações que eu tenho numa frase a partir do número de verbos que eu tenho nela. Então eu tenho dois verbos, o verbo passaram e o verbo apareceu. Que palavra é o conector dessas duas orações? Então eu preciso fazer a ligação entre essas duas orações. A primeira, passaram 50 anos, com a segunda, a tartaruga não apareceu. Então tem uma palavrinha aí que vai fazer a ligação entre as duas orações. Qual que é? O E, né? Ele é o conector, olha lá, ele está fazendo a ligação entre a primeira oração, passaram 50 anos, muito bem. E o que aconteceu depois? E a tartaruga não apareceu. Então, o conectorzinho ali, ó, a letrinha E, faz essa conexão. Os conectores se juntam a outros elementos do texto para conectar orações, períodos e parágrafos. Ou seja, os conectores articulam essas diferentes partes para que o texto progrida, né? Para que ele evolua, para que ele cresça, para que ele seja compreendido. Desse modo, eles funcionam para garantir a coesão e a coerência do texto, pois expressam sentidos. Observem que são os conectores que vão ajudar a gente a dar sentido ao nosso texto. Sem eles, muitas vezes a gente vai escrever alguma coisa que para outra pessoa que lê não vai ter sentido algum. Perceba a diferença entre um conjunto de palavras e um texto. Agora eu vou dar dois exemplos aqui, gente. Vou dar um exemplo de conjunto de palavras e um exemplo em que essas palavras formam um texto. Esse conjunto de palavras forma um texto. Exemplo 1. As tartarugas têm o corpo protegido por uma carapaça. Os répteis têm o corpo coberto por escamas. As tartarugas são capturadas pelos homens. O projeto Tamar protege as tartarugas. A preservação das tartarugas marinhas tem ocorrido no litoral brasileiro. Observem aqui que se eu pego essas frases, essas orações soltas, elas têm sentido. Então, se eu falar assim, as tartarugas têm o corpo protegido por uma carapaça, eu consigo compreender muito bem. Mas se eu começo a ler a sequência desse texto, os répteis têm o corpo coberto por escama. Observem que a primeira frase, ela não tem ligação com a segunda, não combina.
tá? Eu preciso de alguma coisa aí para que elas se conectem e o texto tenha o sentido que eu quero que ele tenha. Então vamos ver aqui no exemplo 2, o que acontece? Olha só como é que ficou o texto agora. As tartarugas são répteis com o corpo protegido por uma carapaça. Entre as várias espécies, existe a conhecida como tartaruga marinha. Visto que ela vem sofrendo ameaça de extinção devido à captura pelos humanos, foi criado o Projeto Tamar para proteger esses animais no litoral brasileiro e preservar a espécie. Observem que aqui eu utilizei as mesmas frases do texto 1, só que eu fiz o quê? Eu fiz as conexões necessárias, usei os recursos coesivos necessários para que o meu texto tenha o sentido que ele precisa ter para ser compreendido, certo? Então, vamos lá. O que eu usei de recurso coesivo aqui? Olha lá, palavrinha entre, a expressãozinha visto que, outra palavrinha como, a palavra para e a outra palavrinha lá, o e. Esses recursos, né, esses elementos aí, eles fizeram que a ligação, a conexão entre as orações, entre as frases, e aí eu pude ter o sentido que eu gostaria que o texto tivesse para que ele pudesse ser compreendido. Certo, gente? Então vamos lá, continuando. Então, no exemplo 1, não há um texto, pois estão ausentes a continuidade e a ligação das ideias. O que há são frases soltas, as quais faltam conectores e recursos coesivos, que foi o que eu falei. Então, lá no primeiro texto, nós temos frases soltas. Elas, sozinhas, com sentido, eu consigo compreender. Mas quando eu junto elas, faço um conjunto e tento montar o texto, elas não combinam. Eu não consigo dar uma sequência para que esse texto progrida e eu consiga um entendimento que eu quero que ele tenha, certo? Então, vamos lá. O exemplo 2 traz um texto, a progressão do tema, né, a evolução, a caracterização das tartarugas, né, como elas são, e a luta pela preservação dessa espécie de animais. Deixa claro como funcionam os conectores, que contribuem para dar sentido ao texto. Então, gente, vou escrever um texto. Eu não posso jogar palavras, jogar frases e achar que está tudo certo. Eu preciso saber que eu tenho que usar recursos, outras palavras que vão me ajudar a dar sentido nesse texto. Observe as relações de sentido que esses conectores marcam. Aqueles conectores lá do textinho lá das tartarugas que eu falei para vocês agora, o exemplo 2. As palavrinhas que eu coloquei, olha lá o sentido que ela dá. Quando eu usei aquela palavrinha entre, ela me dá um sentido que de lugar. Como? De modo, visto que uma causa, então estou dando uma explicação aqui. A palavra para, ela tem a finalidade, né? Então ela tem o sentido de finalidade. E o e, sentido de adição, né? de soma, de adicionar uma frase à outra para que ela tenha mais sentido. Aí depois, os conectores podem pertencer a estas classes gramaticais. Então, o que nós vimos ali? Aquelas palavras, elas pertencem cada uma delas a uma classe gramatical diferente. É o que nós vamos ver aqui então, ó. Então, que classes que elas podem pertencer? Advérbios, locuções e expressões adverbiais. Então, veja o exemplo aqui, ó. E se passou mais um século nessa espera. Afinal, a tartaruga mais velha não pôde mesmo e diz. Então, a palavrinha final ali é um advérbio. Lembra o que nós estudamos? O que são os advérbios, né? Os advérbios, ele vai modificar o quê? O sentido do verbo. Então, olha lá. Nós temos também as preposições, né? As preposições, elas têm a função de fazer o quê? A ligação entre palavras. E aí ela vai estabelecer sentido entre essas palavras. Que tal se fizéssemos alguma coisa para quebrar a monotonia desta vida? Observem que a preposição para aqui, ela tem um sentido de quê? De finalidade. Elas precisam fazer alguma coisa com qual finalidade? Quebrar a monotonia da vida delas, que era o quê? Muito parada, sempre na mesmice de sempre delas lá. Nós temos também as conjunções. Vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem? Então, palavrinha enquanto
liga a primeira oração à segunda. Olha lá, vamos comer alguma coisa. E nesse caso aqui é um sentido de tempo, né? Enquanto esse tempo vai passando e ela não vem, a gente come alguma coisa. Então, a conjunção enquanto, ela dá o sentido aí de tempo. Observe agora o papel dos conectores nestes exemplos extraídos do texto O Abridor de Latas. Olha o texto que nós lemos lá na outra aula sobre leitura. As 5 tartarugas estão sentadas, dizia eu. E diziam muito bem, pois elas estão sentadas mesmo. Então, nós vamos ver aqui qual que é o papel dos conectores e pois nesta frase extraída lá do texto. O conectivo E marca a adição. Dizia eu, mas diziam muito bem. Então, são 2 ideias. Foi dito, mas o foi bem dito. Eu disse e disse bem dito. O conectivo pois serve para que o narrador justifique a si próprio. De maneira bem humorada. Ele acertou em dizer que as 5 tartarugas estavam sentadas, porque elas estavam mesmo sentadas, certo? Então ele estava justificando aquilo que ele mesmo já tinha falado. Ora, vamos comer mesmo só uns docinhos enquanto ela não vem. A mesma coisa lá, ó. Como um raio, as tartarugas caíram sobre os doces 6 meses depois. Aqui, os conectivos cooperam para mostrar a impaciência das tartarugas e a rapidez com que avançam sobre os docinhos. Então, o enquanto, né? Mostra aí o tempo, né? A impaciência com que elas tentam, né, ficar ali, mas a outra demora demais e elas resolvem, então, comer só uns docinhos enquanto ela não vem. E o como? O como é a rapidez com que avançam sobre os docinhos, mesmo que sejam 6 meses depois, certo? Enquanto é um marcador de tempo, durante o tempo em que liga a decisão de comer os doces à demora da vinda da tartaruguinha, que a gente já explicou no exemplo anterior. Como, no sentido de igual a, estabelece a comparação absurda entre a velocidade do raio e das tartarugas, contribuindo mais uma vez para o humor provocado pelo texto. Apesar de ser um raio, passou-se 6 meses. E é isso, pessoal. Nós chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido bem o assunto de hoje e aguardo vocês na próxima. Tchau, gente!